Olá, hoje nós vamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 4. É a morte, o assassinato de Isbaal. Dependendo da sua Bíblia, o nome é Isbosete. Isbaal ou Isbosete é o filho de Saul, que, lembra, que o Abner tinha colocado já como rei. Você sabe, o Abner tinha falado, você vai ser rei. Lembra no capítulo anterior? O Abner percebeu que esse menino não ia muito longe, ia fazer uma aliança com Davi, aliás, chegou a fazer uma aliança com Davi, só que Joabe percebeu que ele estava se aproximando muito de Davi, ia perder o seu posto ali junto de Davi, e além disso ele tinha um espírito de vingança para vingar a morte do seu irmão, Asael. O Joabe vai lá e mata Abner. Ora, nós temos agora o Isbaal sozinho, sem o seu grande conselheiro e general, que é Abner, e o que vai acontecer? Ele vai ser morto também. Por quê, gente? Isbaal, ou Isbosete, é um descendente de Saul. E as pessoas dizem, há um descendente de Saul. Ele, por direito, deveria ser rei. Mas há um rei ungido, como Davi. E Deus conduz para Davi ser o rei. Atenção, o que vai acontecer aí? O que vai acontecer? Davi não quer a morte, não quis a morte de Saul, não quis a morte de Abner, nem quer a morte de Isbaal, porque Davi tem carinho e cuidado pela casa de Saul. Davi é um homem bom. Mas vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado você que está acompanhando com a gente essa história magnífica, mostrando a Bíblia para a gente, aprofundando a Bíblia, a gente lendo junto, é muito bom ler e aprofundar, com critérios, estudando antropologia, estudando arqueologia, estudando ali tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta como gênero literário, ou seja, estudando com critérios. Muito obrigado por fazer essa caminhada comigo. Só os fortes conseguem, só os fortes conseguem. Quero ver quem vai chegar comigo até o último capítulo, viu? Tá bom? Deixa eu te falar outra coisa também. Se inscreva no canal, isso é muito importante, muito importante. Às vezes você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu, se inscreva. Por que é importante se inscrever? Porque você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Então se inscreva, tá aí, olha, inscreva, bota lá o sininho para me ajudar aí, tá bom? Tá certo? Vamos lá? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, que a gente leia e que a gente possa sentir a presença de Deus na nossa vida. Vamos lá. Capítulo 4 é a morte de Isbaal, o filho, é o último filho ali de Saul. Saul já perdeu todos os filhos que ele tinha. Aliás, o último não, tem mais um que você vai encontrar, vai saber aqui hoje. Mais um que você não conhece. Mas os outros filhos de Saul, todos eles, Jonatas, Abinadab, Quinoam, todo mundo foi morto. Agora vai ser morto Isbaal, vai sobrar um aqui que você vai ver. Se você não conhece esse menino, você vai ver. Tá bom? Vamos lá. Quando o filho de Saul soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu o ânimo e todo Israel ficou consternado. Ora, tinha ele a seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Remon de Beerot, benjaminitas. Porque Beerot também fora contada entre os benjaminitas, embora seus habitantes se tenham refugiado em Getaim, onde reside até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico. Jonatas era neto de Saul, Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando chegou de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama fugiu levando-o consigo, mas na precipitação da fuga o menino caiu, ficou manco. Ele chamava-se
Mefibosete. Mefibosete. Os filhos de Remon, de Berote, partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbaal, que estava dormindo à cesta. Penetraram na casa sob o pretexto de buscar trigo e feriram-no no ventre. Recabe e seu irmão Baaná conseguiram entrar furtivamente e, tendo penetrado na casa, onde Isbaal repousava no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no de morte, cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois consigo e andaram toda a noite pelo caminho da planície e levaram a cabeça de Isbaal a Davi, em Hebrom. Eis aqui, disseram-lhe, a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo que queria matar-te. O Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e de sua raça. Mas Davi respondeu a Recabe e a seu irmão Baaná, filhos de Remon de Berote: pela vida de Deus que me salvou de todos os perigos, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, cuidando trazer-me uma boa notícia, tomei-o e matei-o em Ciselegue, em recompensa de sua boa mensagem. Quanto mais agora os homens celerados que mataram o inocente dentro de sua casa em seu leito, não vos pedirei eu conta do seu sangue, não vos farei desaparecer da terra? Davi ordenou aos seus homens que os matassem, cortaram-lhe as mãos e os pés e penduraram-nos junto da piscina de Hebrom. A cabeça de Isbaal foi recolhida e depositada no túmulo de Abner em Hebrom. Olha o que aconteceu. Gente, vamos lá. Davi é um homem bom. Davi não quer morte de ninguém. Nunca quis a morte de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, quantas vezes não quis. Depois, Davi não queria a morte de Abner. Mataram o Abner sem o Davi pedir. Davi ficou muito chateado, pranteou Abner, deu uma sepultura para ele. Agora tem o filho de Saul, o Isbaal, irmão de Jonatas. Jonatas é amigo que o Davi tanto amava, né? Eu antes tinha falado para você que Saul tinha mais um filho, mas não é que Saul tinha mais um filho, ele tinha um neto. Era o filho de Jonatas. O filho de Jonatas chamava Mefibosete, né? Ou, dependendo da sua Bíblia, Mefibaal. Mefibosete ou Mefibaal. Gente, este menino era neto do Saul. Poderia, então, ser rei. Vou te explicar daqui a pouco. Vamos lá. O que aconteceu nessa história toda, gente? Davi está lá, quietinho, em Hebrom. Ele está quietinho. O Isbaal, Davi está lá quietinho em Hebrom. Ele é rei de Judá. Mas foi prometido a Davi que ele seria rei do Israel todo. O que aconteceu? Abner já morreu. Davi ficou triste, pranteou Abner, mandou sepultura para Abner. Quando Isbaal fica sabendo Abner morreu, ele se enche de medo. Ele falou: opa, próximo sou eu. Está escrito na Bíblia aqui que ele ficou, que ele ficou quando soube da morte de Abner, em Hebrom, Isbaal perdeu o ânimo, ou seja, perdeu o ânimo, ele ficou com medo. Falei: o trem não está bom para o meu lado. Se matar o Abner, tiraram o meu chefe da guarda, o meu chefe do exército. Estou completamente desguardado. E dito e feito. O que aconteceu? Este tal de Recabe e o Baaná, né, estava a serviço de Saul. Escuta, esse Recabe e o Baaná, ele falou assim: os dois, vamos agradar o rei Davi. O rei Davi, ele quer ser o rei, então vamos agradar o rei Davi. O que ele faz? Esses dois fazem, o Isbaal já não tem mais ao seu lado o Abner, que era o seu grande chefe do exército. Eles vão então até a casa de Isbaal. Ele está dormindo, meio-dia dormindo,
Eles entram na casa com a desculpa de que foram lá pegar trigo, porque eles estavam a serviço de Esbaal mesmo. Imagina, se eles estão a serviço do rapaz, alguém vai desconfiar de que eles entrem na casa do rapaz? Claro que não. Aí eles, nós viemos aqui pegar uns trigo, não sei o quê, não sei o quê. Chega lá e corta a cabeça do Esbaal. Achando com isso que eles iam agradar Davi. Achando com isso que eles iam agradar Davi. Pega a cabeça do Esbaal e leva para Davi. Nesse momento da história aqui, entra a narração de um filho de Jonatas, que a gente não conhecia ainda. O Jonatas tinha um filho chamado Misfibosete, ou Misfibaal. Era um filho de Jonatas. Esse filho de Jonatas, a Bíblia faz questão de dizer, era aleijado dos 2 pés. Deficiente dos 2 pés, não andava. Ora, por que a Bíblia fala isso? E ainda narra quando que ele ficou aleijado. Quando o menino era pequenininho, com 5 anos, quando ele ficou sabendo da morte de Jonatas e quando ele ficou sabendo da morte do Saul, a ama dele, a protetora, a babá dele, pegou esse menino e fugiu. Por quê? Porque se o Jonatas tinha sido morto e o Saul tinha sido morto, toda a casa seria morta. Então, ela foge. Só que na hora da fuga, ela deixa esse menino cair com 5 anos e ele fica deficiente, aleijado das 2 pernas. Tá. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia diz o seguinte, apesar dele ser um descendente de Saul, é neto de Saul, ele não servia para ser rei. Por quê? Porque ele tinha essa deficiência. Um rei é um general, ele precisa ir para as batalhas, ele precisa ir para o campo, ele precisa guerrear, ele precisa... Então, a Bíblia diz o seguinte, não, embora ele seja neto de Saul, ele não pode assumir a realeza. Ou seja, pronto, acabaram-se os descendentes de Saul. Já tinham sido mortos Jonatas, Aquinoã e Abinadab. Acabou de ser morto agora o Esbaal. Pronto. Mas tem um menino, o Misfibosete, que é filho de Jonatas. Não, ele não serve, porque ele é deficiente das 2 pernas. Ora, tudo está pronto e preparado para que Davi seja rei. Aí a história continua. Quando esses 2, o Recabe e o Baaná, chega com a cabeça de Esbaal e entrega para Davi, Davi fala, meu Deus, o que vocês fizeram? Vocês são loucos, porque Davi é um homem bom. O Davi seria rei, mas ele não queria matar ninguém, não queria matar Saul, não queria matar Abner, não queria matar Esbaal, não queria matar ninguém. E ele fala assim, olha, para vocês 2, aqueles que me trouxeram a notícia da morte de Abner, eu mandei matar. Agora vocês me trazem a notícia da morte de Esbaal? Como, pelo amor de Deus, olha aqui, como? Não, ele falou, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, é isso mesmo. Quem veio me anunciar a morte de Saul, eu mandei matar. Imagine vocês agora que vêm me anunciar a morte do seu filho Esbaal, vocês vão ser mortos, vocês não deviam ter feito isso, porque Davi, gente, ele é justo, ele vai ser rei, Deus está conduzindo ele para ser rei, mas não pode fazer esse tipo de coisa. Saul foi morto daquela forma. A pessoa que veio contar para Davi que Saul foi morto, Davi ficou muito irritado, mandou matar. Quando o Abner foi morto também de uma forma horrível, quando contaram para Davi sobre a morte de Abner, Davi pranteou, Abner falou, eu não tenho culpa disso. E Davi mostrou mesmo, eu não tenho culpa da morte de Saul, eu não tenho culpa da morte de Abner, porque foi o Joabe que fez isso por conta própria, e eu também não tenho culpa da morte de Esbaal, que é filho de Saul. Por quê? Porque eu não mandei fazer isso. Foram esses 2 idiotas aí, do Recabe e do Baaná, parece um banana mesmo, eles que fizeram isso, eu não mandei fazer isso. E Davi fala,
Eu não tenho culpa disso. E para mostrar que eu não tenho culpa disso, eu vou mandar matar esses dois. E manda matar os dois. Entendeu? Entendeu? Davi é um homem justo, um homem bom. Ele não teve culpa da morte de Saul, ele não teve culpa da morte de Abner, ele não teve culpa da morte de Isbaal. Por Davi, esse pessoal estava tudo vivo. Gente, quantas vezes o Saul perseguiu Davi e quantas vezes Davi teve condições, oportunidade de matar Saul e não matou? Olha para você ver. Ele ficou triste quando Abner morreu. Chorou Abner e deu uma sepultura para Abner. E aí o que o Davi fez? Mandou matar esses dois, o Recabe e o Baaná, que tinha matado Isbaal, pegou a cabeça de Isbaal que ele trouxe e sepultou junto com Abner. Ou seja, deu uma sepultura digna. Gente, o que aconteceu agora? Pronto, nós não temos descendência de Saul, nós não temos um chefe do exército de Saul. A possível descendência de Saul seria esse menino, Mefibosete, que tem um problema nas pernas de deficiência e por isso não pode ser rei, ou seja, acabou a casa de Saul. Ou seja, a casa de Saul acabou. Assim como Deus havia falado pela boca de Samuel, a realeza não mais pertenceria à casa de Saul. A realeza passará para a casa de Davi. Vem cá comigo, são só 2 versículos para te explicar direitinho aqui, ó. Só 2 versículos, tá? Vamos lá. Só para a questão de localização, ora tinha seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baaná e o outro Recabe, os 2 que mataram Isbaal, ambos filhos de Remum de Berote, benjaminitas, porque Berote também fora contado entre os benjaminitas. Berote fica onde? Berote fica a 16 quilômetros a norte de Jerusalém. Berote fica a 16 quilômetros a norte de Jerusalém. É contado como um território benjaminita, de Benjamim, tá bom? Lembra que Saul é benjaminita, né? A casa de Saul é benjaminita, né? E a casa de Davi é Judá, são judaítas, né? Vamos lá. Versículo 4 também, Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando chegou de Israel a notícia da morte de Saul e de Jonas. Sua ama fugiu, levando consigo, mas na precipitação da fuga o menino caiu e ficou manco. Chamava Mefibosete ou Mefibaal, né? Então, só para lembrar que a menção do filho deficiente de Jonatas é para garantir que não há mais ninguém na casa de Saul que possa suceder Saul e que possa assumir a realeza. Não havendo ninguém mais na casa de Saul que possa assumir a realeza, essa realeza será assumida pela casa de Davi. Mas lembre-se, em nenhum momento Davi usou da morte, da maldade, da mentira, da falácia para assumir. Deus havia prometido a realeza a Davi e Davi foi justo até o final. Se coisas erradas aconteceram, não aconteceram nem pela boca e nem pelas atitudes de Davi. Isso mesmo, na vida da gente, a gente nunca deve procurar meios escusos, mentirosos, raivosos, odiosos para conseguir algo. Porque todas as vezes que nós usamos esses meios, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Davi foi um homem justo e se colocou nas mãos de Deus para que Deus pudesse fazê-lo rei. Em nenhum momento usou da mentira, usou da falácia, usou do ódio e da raiva. Pelo contrário, fez de tudo para que a casa de Saul nunca fosse agredida.
Por isso, ele se tornou rei. Por isso, foi um grande rei. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.